Bom, eu vou estar agora fazendo algumas perguntas para a Tica, como eu estava falando para o nosso público, para poder estar respondendo para a gente, tirando essas dúvidas, e aí a gente vai conversando do bate-papo. Todo país, o passaporte, ele é obrigatório. O visto também, ou alguns países, tem países que não existe um visto antecipado? Não, existem países que não necessitam de visto. Por exemplo, os países da América do Sul, Argentina, Chile, toda a América do Sul, ela não precisa de vistos para brasileiro, até hoje ela não exige. A Europa em si, ela atualmente, até 90 dias, ela não exige para brasileiros, exceto agora o Reino Unido, que é uma novidade que iniciou agora em janeiro, a exigência de um visto eletrônico para brasileiros. Nós temos rumores aí que a Europa vai passar a exigir um visto eletrônico também, a partir de meados de maio, meio do ano, ainda não tem nada confirmado, a gente recebe muita solicitação de cliente querendo saber, mas até o momento, até 90 dias, não é necessário dentro da Europa, dentro dos países que estão dentro do tratado, não é necessário você ter nenhum visto prévio, com exceção do Reino Unido, que já está exigindo o visto eletrônico e a Via Visto já está emitindo para os nossos clientes. Que bom, que bom. Carla, e aproveitando essa questão do ETIAS do Reino Unido, dessa novidade, né? Como é a validade? Conta pra gente mais ou menos o processo, por quanto tempo fica esse visto? O ETIAS do Reino Unido, ele é um visto eletrônico, não é um visto físico. Atualmente, ele tem a validade de 2 anos, ou a validade do seu passaporte, se for menos que isso. E você pode entrar no Reino Unido e ter uma estadia de até 180 dias com ele legalmente. Tanto a turismo quanto negócios. Então é super importante o viajante saber que mesmo a turismo ele precisa do visto eletrônico. E aí vocês fazem tudo isso? Isso. A gente faz todo o processo na agência. O passageiro manda a documentação pra gente, a gente faz a aplicação e já devolve, geralmente no máximo 2 dias, o visto emitido em mãos. Ele é meio parecido com o do Canadá também, né? Se você não tem um visto meio de tirar o eletrônico, o Canadá né? hoje ele existe os 2 tipos de visto, o visto físico e o visto eletrônico. Aproveitando logo, qual é a diferença do visto físico para o eletrônico? Isso, o visto eletrônico, ele é um visto que ele não vai vir printado no seu passaporte. Ele é uma autorização online, que ela chega geralmente ou no e-mail cadastrado ou no próprio sistema do consulado. E o visto físico é aquele visto que a gente envia o seu passaporte e ele é colado. É uma etiqueta que vem dentro do seu passaporte. Essa é a única diferença. Geralmente o visto eletrônico, ele é chamado de uma autorização. A maioria das vezes, ele não é chamado como um visto, ele é chamado de uma autorização eletrônica de viagem. Já o visto físico, não. Ele é printado no seu passaporte, expedido por um consulado ou embaixada aqui no Brasil. Por exemplo, a gente estava até falando, né? Então, por exemplo, a Europa, basta ter o passaporte válido, né? Para você viajar. Se for para o Reino Unido, você tem que tirar agora essa autorização para viajar. Se for para os Estados Unidos, já precisa de um visto físico, que você tem todo um processo para realizar, para retirar esse visto físico aqui no Brasil. E aí eu já te pergunto, existe um tempo antes da viagem que o viajante tem que tirar? Por exemplo, ele tem que tirar com 1 mês o eletrônico para o Reino Unido, mas para os Estados Unidos em 1 mês ele consegue. Qual é a tua orientação da preparação para a retirada desse visto? Isso tudo vai depender, muitos viajantes, muitos clientes perguntam, Carla, quanto tempo eu tenho que tirar o meu visto? Primeira coisa que eu digo, qual a sua pretensão de viagem? Porque cada visto vai ter um processo diferente. Como você falou, o visto do Reino Unido, ele é um visto mais simples, é um visto aplicado de forma online, que geralmente em 1 semana a gente consegue aplicar, receber. Só que você tem que entender que você precisa desse visto para fazer uma emissão de passagem aérea, então tudo tem que ser feito com antecedência. Já o visto americano, ele vai te exigir uma entrevista presencial até um dos consulados, caso seja o seu primeiro visto. Já em casos de renovação,
que você já tem um visto e esteja vencido até 12 meses, a Via Vistos faz essa renovação sem você ter que sair daqui. Então, você entrega o documento para a gente, para a nossa empresa, a gente vai te representar junto ao consulado. Até o meu caso, viu, gente? Eu fiz assim com a Carla. Isso. E aí, a gente vai fazer essa renovação e te devolver o visto renovado. Isso vai levar 20 dias, 25 dias, em média, uma renovação. Já o visto físico com entrevista, você vai ter que se programar. Eu preciso ir para uma entrevista de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha agenda. Vai ter uma despesa financeira se você é daqui de São Luís, porque você vai ter que viajar. Vai ter que ir até um dos consulados. Então, assim, o tempo, eu costumo dizer que ele é o tempo do teu planejamento. E tem questão de vaga também, não tem? Tem que obedecer o calendário do consulado. Então, assim, eu tenho clientes que eles conseguem resolver tudo em 30 dias. Sim. Compra a passagem, a gente consegue agendar. Hoje o calendário está bem mais flexível que antes da pandemia. Graças a Deus. Estava uma loucura. Hoje já deu uma normalizada, a gente consegue fazer agendamentos de forma bem rápida. Agora também, mas tem também aquela história do tempo, né? Porque você deixa o seu passaporte lá. Isso a gente está falando do visto americano, tá, gente? Que você deixa seu passaporte lá e aí ele volta, aí ele volta, tem que contar com esse tempo para ele voltar ou para ele ser retirado. A nossa empresa também faz a retirada dentro do consulado, em caso de emergência, para entregar para o cliente. E você tem que contar com todo esse trâmite. Claro que a gente está aqui para desburocratizar, para facilitar, mas o cliente ele tem que estar bem planejado, para que ele não tenha que pagar uma alteração de passagem ou fazer um cancelamento. A gente, vez ou outra, pega casos, por exemplo, como você falou, do México. O cliente chega com a passagem toda comprada, sem o visto do México, precisa ir, não tem visto americano, vai viajar daqui a 30 dias e aí a gente vai sentar com ele e ver o que a gente consegue fazer. Às vezes, e isso acontece que eu sempre falo, o cliente acaba comprando por fora, né, óbvio, na internet, tudo. Eu não sei se agora eles avisam ou não sobre essa questão, mas às vezes compra sem pesquisar. E na hora é pego de surpresa, porque como é um país que não precisava, agora é obrigatório. E isso que eu falo. E você tem que estar pesquisando sempre. Eu já tive clientes meus que compraram para viajar em Londres em agosto, em julho do ano passado, para embarcar em fevereiro. E aí eles falaram, agora é obrigatório. Dá para se fazer até 72 horas, dá para se tirar a autorização. Mas quanto antes você souber, melhor, porque você já se prepara, você já se planeja, né? Isso mesmo. E assim, tem que ter muito cuidado. Eu sempre indico com alguma agência parceira para preparar esse roteiro de viagem. A gente tem muitos casos, por exemplo, para quem vai para o Canadá. O Canadá exige visto para brasileiros e a maioria dos voos para o Canadá passa pelos Estados Unidos. E aí a pessoa às vezes a pessoa comprou naquele Google Voos lá da internet, num Booking, e não estava explícito que o voo passaria pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, mesmo aquele voo não parando em solo americano, se ele vai transitar por dentro dos Estados Unidos, o passageiro vai precisar de um visto americano, que seja o visto de trânsito, que a gente também faz. Sim. Então, às vezes o passageiro não sabia, não percebeu, e ele vai ter que tirar os 2 vistos.